Boa noite. Boa noite a todos. Como eu coloquei aí, hoje nós teremos o Emerson Lessa, que vai dar uma palestra maravilhosa sobre reencarnação. Fiquem comigo até o final, fiquem conosco até o final. Compartilhem a palestra. Compartilhem agora, cliquem aí no compartilhar. Chame os amigos para participar com a gente. Tá bom? Espero que gostem. E se alguém tiver alguma pergunta sobre reencarnação, coloque no comentário, que aí no finalzinho da palestra a gente vai colocar para o Emerson responder, tá bom? Boa noite. Vou aproveitar esse momento e fazer uma preparação breve, para que a gente já possa começar a palestra, tá bom? Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus por esse momento que estamos juntos, para mais uma palestra, mais uma noite de ensinamentos, que nós possamos aproveitá-los da melhor forma, com o coração aberto, a mente aberta, e que nós possamos sair daqui hoje com mais leveza no coração, pelos conhecimentos adquiridos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Olá! Então, sem mais delongas, né? Vamos chamar o nosso amigo Emerson aqui para essa palestra. Vamos ver, cadê? Olá, Emerson, seja bem-vindo. Deixa eu liberar seu microfone aqui. Tudo bem, Cinti? Tudo ótimo, seja bem-vindo. E eu combinei aqui Obrigado. com o pessoal para a gente fazer as perguntas no final. Quer dizer, eles podem até colocar Bom, nos comentários as perguntas, anotem aí, e aí no final eu vou colocando e você responde. tá bom, Combinado? Então seja combinado. bem-vindo, ótima palestra para todo mundo. Estarei aqui no back. Obrigado. Qualquer coisa que Qualquer acontecer, você problema, salva só aí. me chamar. Tá bom. Então, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma sexta-feira de palestra do Centro Cascata de Luz. Nessa semana aqui, a Cíntia pediu para que eu pudesse dar uma palestra sobre o tema da reencarnação. Esse é um tema que muito intrigante para as pessoas que procuram a doutrina, né? Aquelas que começam a ir no centro, começam a frequentar, que quer estudar, ou por curiosidade, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas que estão procurando o centro não estão procurando por dois motivos, né? O primeiro é Acho que deu uma travadinha. Vamos esperar ele voltar aqui. Só um minutinho, tá, gente? Porque de sexta-feira aqui é um problema, porque a ferramenta que nós usamos, a concorrência é grande. Então, deixa eu ver se eu consigo avisar ele aqui, porque eu acho que nem ele não sabe que ele caiu aqui. A concorrência é grande. Então. Peraí, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo avisar ele.
Espero que vocês tenham paciência, tá, gente? Assim mesmo. Mas vocês já são de casa, né? Vocês já sabem. Pode acontecer. Ele vai entrar de novo. Enquanto isso, gente, se vocês têm alguma dúvida com relação à reencarnação, coloquem aí. É verdade, tá voltando, né, Yara? Se vocês têm alguma dúvida sobre reencarnação, coloquem aí. Vocês acham que a gente pode reencarnar várias vezes? Se a gente tem um limite de reencarnações? Como é que é? Tem muita gente que fala, será que eu sou humano hoje, eu posso reencarnar como um cachorro? Sei lá, tem várias perguntas relacionadas com reencarnação que a gente fica ali tentando entender, tentando, né? Principalmente quem está entrando na doutrina agora, fica cheio de dúvidas. E anotem aí, coloquem aí no comentário que a gente vai abordar isso daí, tá bom? Pronto, voltou? Voltou? Eu troquei de lugar Voltou, vai aqui, lá. em outro lugar, eu vou ver se é a internet aqui ou não, porque o celular tá funcionando normal, mas aí caiu. Tá bom. Tenta Agora lá tá de novo. funcionando? Tudo bem? Agora tá funcionando? Então tá, então vamos lá. Deixa eu voltar, que eu não sei. Então, o que eu estava comentando é que quando a gente vai começar a frequentar o centro espírita, a gente vai por normalmente dois motivos, né? Um é a dor, né? O outro, hoje em dia a gente tem muito isso, as pessoas estão curiosas porque nós passamos, independente da religião, da doutrina mãe, base de cada um, né? A maioria veio da religião católica, mas não importa. As coisas vão acontecendo no dia a dia e muitas vezes a gente não consegue achar respostas, né? Das... Yara, avisa ele que travou. Você que tá assistindo. Eu acho que eu vou começar a passar as palestras para outro dia, porque sexta-feira é um trânsito na internet, mas a gente tá aqui para testar a paciência, né? Então a gente não vai aprender só sobre reencarnação, hoje a gente vai aprender sobre reencarnação e paciência, né? Não percam a esperança que a gente vai conseguir, tá bom? Prometo. Afinal de contas, ele falou que acabou a internet lá, então vai demorar um pouquinho. Mas a gente espera, vamos aguardar. Se vocês acharem melhor, eu. Voltou a luz lá. A gente vai esperar ele aqui rapidinho. Eu ia falar, se vocês acharem melhor, a gente fecha a aula aqui, a palestra e começa de novo, né? É verdade, Nelson, a gente precisa ter fé. Fé a gente tem, já tô até acostumada, porque não é o primeiro palestrante que a gente tem aqui que acontece esse problema. Ano passado, nós tivemos vários palestrantes aqui, e de sexta-feira é assim mesmo, né? E dependendo do lugar, se ameaçar chuva, aí que cai tudo mesmo, né? Tá bem assim, a internet tá bem complicada. Essa ferramenta que a gente usa, que é o StreamYard, ele é uma ferramenta que dá muitas opções para gente que faz live. E ele possibilita de você convidar mais pessoas, então consigo colocar 6 pessoas para dar palestra ao mesmo tempo, ou um bate-papo. E essa ferramenta, por ela ser praticamente a única que dá esse recurso, então na hora, e ela é online, então na hora que vai usar,
o trânsito para usar ela, vou falar trânsito, tá? Mas são muitas pessoas usando ao mesmo tempo. Inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem um palestrante famoso aí que também faz palestra no mesmo horário, usa a mesma ferramenta. São vários, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência mesmo. E essa ferramenta é gratuita, nessa situação que eu estou usando, ela é gratuita. Como nós somos um grupo sem fins lucrativos, a gente precisa usar tudo que for gratuito. Então é assim mesmo, gente. Eu acho que ele voltou aqui, vamos colocar ele. E aí, amigo? Nós capota mais um 600, breca. Fala aí. 600 mil aulas nunca aconteceu nenhuma vez nada Emerson, disso. quer aprender sobre reencarnação? É quando você morre na internet ali e renasce várias vezes. Vai Eu não lá. sei onde parou. Eu não sei onde parou, onde vocês Não, ouviram. começa de novo, então. Porque você Então estava tá falando bom, das então casas começando. espíritas, que às vezes você chega. Mas vai, começa do nada aí. Tá bom. Desculpa, não sei o que aconteceu. Que nunca aconteceu nada disso. Como assim? Vamos recomeçar. Vamos ver se agora vai. Então, como eu estava dizendo, normalmente a gente procura os sentidos motivos, né, que é a dor, e agora a curiosidade. A gente ouve muitas pessoas falarem, se você já conseguiu, já tentou tudo e não deu certo, vai lá no centro tomar um passe, né? As pessoas acham que isso é algo milagroso, né? Resolver todos os nossos problemas, se fosse uma coisa que sim, tão simples, né? Estariam com filas dando volta no quarteirão. E a gente sabe que o processo não é assim, né? Dentro dessas curiosidades, a gente tem dois temas que são alvos principais, né? Um é a mediunidade, como é que acontece essa conexão entre o plano físico e o plano espiritual, né? E o outro é a reencarnação, né? Então, quando a gente chega nas aulas, nos primeiros cursos, né, eu quero saber quem que eu fui na outra vida, o que está acontecendo na minha vida, só pode ser problemas de outra encarnação, né? Então, como a Cíntia passou para a gente falar sobre a reencarnação, a gente vai falar sobre um desses temas, muita curiosidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar será que isso é real? Será que isso acontece? Por que acontece? Né? Que sentido racional tem por trás disso? Porque eu acho que as explicações que a gente tem dia a dia, de que para que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, elas são muito rasas, né? Seria muito estranho a gente vir para esse mundo, passar por tudo que a gente está passando, vamos morrer, enterra e acabou tudo. Parece uma coisa meio irracional, né? Mas a gente tem muito disso ainda, não tem problema, cada um tem o seu tempo de despertar, aceita ou não aceita certas coisas. Mas quando a gente fala em encarnação, a gente precisa começar a entender assim, como é que isso acontece? Né? Como é que isso é possível do ponto de vista material e espiritual? E aí, quando a gente fala sobre matéria espiritual, a gente está falando sobre o nosso corpo físico, né, e o nosso espírito. Mas para que esse processo aconteça, a gente precisa de um outro corpo fluídico que se chama pele. E a gente não tem como falar e conversar sobre reencarnação se a gente não conversar sobre o perispírito. É impossível. Logicamente que isso vai ser um pouco mais raso, porque isso seria só uma conversa. Mas para a gente entender como o processo acontece, ele acontece no momento em que a gente une um espermatozoide masculino com um óvulo feminino, né? E ocorre a fusão. Nesse momento, começa da reencarnação. É nesse momento em que a gente vai conseguir gerar um corpo físico novo, e aí a nossa importância no processo de criação. Então, para quem acha que só Deus cria, né, e que se nós somos semelhante dele, e ele nos deu N condições de chegar aonde ele quer que nós chegamos,
Então, ele nos dá também essa condição de criar, né? Então, a gente cria, só que a gente cria um corpo físico, né? E aí, tendo esse corpo físico, a gente tem a capacidade ou a possibilidade de um espírito reencarnar. E essa reencarnação, quando a gente fala, muitas vezes no dia a dia, as pessoas passando por N problemas, e a gente está passando hoje mundialmente por um problema extremamente grave, né? Quando a gente não consegue resolver certas tormentas da nossa psique, né? Dos nossos problemas físicos que acontecem, a gente começa a duvidar de certas coisas e normalmente começa a terceirizar a culpa, né? E aí sobra muitas vezes até para Deus, né? A culpa sobra para Ele, né? Mal comigo, Deus está me castigando, e a gente precisa tirar essa mensagem da nossa mente, porque o nosso Deus, esse Deus único, né, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo, ele não quer que seu filho sofra, né? Ele não vai punir o seu filho, né? E se ele não vai punir o seu filho, a gente tem que entender por que eu estou passando por certas coisas, né? Porque se Jesus disse que a colheita é livre, a colheita é obrigatória, né? Nós vamos plantar e a gente vai colher obrigatoriamente o que a gente plantar, né? É segundo os seus atos. Então, eu fizer ter que colher esses meus atos, eu tenho que entender por que é que eu estou passando por certas coisas, por certas provações, em que me está tirando do sério, aonde eu muitas vezes chego até a acabar com a minha vida. E aí eu começo a procurar informações e essa informação não vem. E a gente tem que entender que a doutrina espírita, como terceira revelação, ela disse na segunda revelação, ela não veio destruir nada, né? Ela só veio complementar o que as revelações já vinham passando. Então não está falando nada que já não se falou em outras revelações. Então no Velho Testamento, no Novo Testamento, fala sobre tudo isso, só que de um contexto diferente, com palavras diferentes, porque se a gente pegar na primeira revelação, espiritualmente, né, as pessoas ainda estavam na fase de infância, né, a não ser certo povo, né, que a gente pode conversar depois sobre isso, mas a maioria das pessoas ainda estava no processo de infância espiritual, né? Então, como é que eu vou falar de certas coisas se você não consegue falar a base ainda, né? Então, aí quando Jesus veio na segunda revelação, passar o seu evangelho de amor, ele começou a falar outras coisas, outras palavras, outros ensinamentos, para destruir o que já estava escrito. E ele mesmo disse de uma vez, né? E a doutrina espírita, como terceira revelação, veio desvendar esse véu. E aí tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, básico, né, de iniciação ao Espiritismo, quando o Espírito da Verdade vem falar, nós vamos mostrar uma nova doutrina e que para mostrar essa nova doutrina nós precisamos de palavras novas, né, explicações novas, porque vocês precisam entender o que está da base. E começaram a ter essas palavras, essas explicações, que até hoje a gente tenta entender, principalmente os que estão começando, né? E a reencarnação é uma delas, a mediunidade, o perispírito e N outras palavras, outras situações que a doutrina espírita desvendar. Então, voltando para a reencarnação, quando a gente tem essa condição através da fecundação de um espermatozoide com um óvulo, e a criação de um novo corpo, eu tenho como um espírito reencarnar. Tá ok, então como é que eu provo isso? Ah, não tem como provar. A ciência diz que isso não tem como provar, e a doutrina vem mostrar, através de experimentos e de explicações do mundo espiritual, como isso acontece. Teve um senhor, um professor da USP chamado Hernan,
não lembro agora o sobrenome dele, bem, acho que é Andrade, se eu não me engano, acho que é Hernani Andrade. Ele é um engenheiro, ele foi engenheiro e ele estudou muito sobre a doutrina e ele queria passar para as pessoas essa falta de conexão entre a morte e o nada. Né? Então, como a gente sabe que o nada não existe, ele montou um modelo que ele deu o nome de MOB, que se chama Modelo Organizacional Biológico, para mostrar que a morte do corpo físico não tem cabimento isto acabar no túmulo. Porque existe algo que está relacionado em que a coisa não acabe, porque senão não tem lógica. Né? Esse modelo seguiu-se, né? A doutrina hoje, se você for estudar o perispírito, vai ter que estudar ele, e isso deu uma luz grande para as pessoas que acham isso algo extremamente... Né? Tem uma conversa do Chico com uma médica que foi conversar com ele sobre esse tema da reencarnação, porque ela não entendia como isso era possível, né, como essas situações podem acontecer, que dentro da medicina isso é algo irreal e é incompreensível do ponto de vista da razão. E aí a gente sabe que um dos pilares da nossa doutrina é a ciência, o conhecimento, né, e a religião, a filosofia, dando o né? E aí ele falou, minha filha, se você acha, Chico dando essas explicações, lógico, muito mais aprofundadas, sobre o perispírito, e falou assim, minha filha, se você acha que isso é complicado, a explicação é muito mais complicada do que isso. Né? A reencarnação acontece célula por célula, e ela se dá pelo citoplasma e não pelo núcleo. E aí? Uma pessoa que teve quarta série, né? Tem um paciente meu que ele fala que o filho acredita muito nessas coisas, mas ele comenta assim, eu não acredito muito nisso, mas o Chico é uma outra história. Então, e realmente o Chico é uma outra história. Como é que você tem uma pessoa de quarta série que está aprendendo a formar frases com conexões, né? O Chico dá uma explicação de medicina que nem a medicina da época sabia e nem hoje sabe. Né? Então, o processo de reencarnação ele é muito complexo, mas basicamente ele se dá assim. Né? E quando a gente fala que o processo de reencarnação se dá quando eu tenho um corpo físico e condição, né, de reencarnar um espírito ali, eu preciso saber para que eu preciso reencarnar. Né? Por que eu tenho que reencarnar? Qual o objetivo disso? O que Deus quer comigo para me reencarnar? E agora, para quem está assistindo, eu queria que vocês conseguissem a condição de marcar, se for necessário, e prestar muita atenção nesses dois itens que eu vou falar. Você pode esquecer tudo que eu falar hoje, mas não esqueça esses dois itens seguintes, ok? Então, o primeiro item, qual é o objetivo de eu reencarnar? Por que eu tenho que reencarnar? O primeiro objetivo da reencarnação é educação. Né? Então, quando eu reencarno, eu estou me educando. No caso da reencarnação, eu estou me reeducando, né? Porque eu já reencarnei mais de uma vez, então cada vez eu me reeduco. Né? Então, Deus dá a condição da gente reencarnar para me continuar o processo de educação. Isso é uma coisa no dia a dia simples da gente correlacionar. Né? Quando a gente começa a ir para a escola, eu começo a ir para a escola para quê? Para me educar. Eu vou me educar para quê? Para que no futuro eu tenha condições de fazer coisas mais complexas. Né? Eu me reeducando, eu preciso dar um salto acima. Né? Esse salto acima é o item 2, que é a evolução moral. Então, se agora eu me reeduquei, se agora eu aprendi, agora eu preciso evoluir moralmente.
Eu não posso cair continuamente nos mesmos erros. E preste atenção muito bem, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção nesses dois itens, que eles são fundamentais no processo de reencarnação. Né? Então, primeiro, o objetivo, eu me reeduco. Né? O segundo, eu evoluo moralmente, para que eu não consiga, não possa mais cair nos mesmos erros. E o terceiro item, eu evoluo espiritualmente. E aí, quando eu evoluo espiritualmente, a gente vai começar a fazer uma relação com a evolução não só minha como espírito, não só minha como Deus quer que eu seja, um espírito quase perfeito, né? Porque perfeito só Deus. Eu vou começar a evoluir, chegar nessa evolução espiritual, e eu vou conseguir fazer uma outra mudança de evolução que é do mundo, do planeta. Então, esses três objetivos da encarnação são extremamente importantes para a minha encarnação e para o planeta. E aí vocês entendem a importância do processo de encarnação, o quão sério é isso, né? E aí eu vou falar, linkando um pouco mais para frente com o assunto, o outro, né? O outro é muito grande, né? Jesus já disse isso muitas vezes e a gente tem como base, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essa relação é proporcionalmente direta, né? Então quando eu começo a entender ou tentar crer que isso parece ter uma razão, né? Em que eu preciso ter uma reeducação, uma evolução moral e aí uma evolução espiritual, parece que as coisas vão se encaixando. E aí eu vou falar, poxa, então, realmente acho que isso tem algum. Porém, entretanto, todavia, né, para a gente conseguir esse ritual, a gente precisa novamente de 3 itens. Item 1, marquem aí, gravem muito bem. Quando eu estou num processo de reencarnação, normalmente, aqui na Terra, né, eu não consegui fazer certas coisas, ou deslizei, deixei por fazer, atrapalhei, algo eu fiz. Algo eu fiz que não deu certo no planejamento, eu saí da linha, a gente sentou antes da encarnação, né, da reencarnação, e eu falei que eu ia fazer e não fiz, né, no meu dia a dia eu tô errando continuamente, né, e aí provavelmente eu vou chegar no fim e vou ter que retornar para fazer tudo novamente, né. Então, para mim conseguir fazer essa evolução, essa educação espiritual, eu preciso novamente de 3. Primeiro deles, arrependimento. Então, quando eu faço alguma coisa, eu preciso entender que aquilo foi errado, e eu sei que aquilo foi errado, porque isso está salvo, isso está guardado dentro do meu coração, de todos nós. Quando Jesus disse que Moisés colocou os mandamentos numa tábua, mas eu vou colocar os meus dentro do seu coração, então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Tanto que quando a gente faz alguma coisa que foi errada, em seguida eu falo, por que eu fiz isso? Porque eu sabia que estava errado. Né? Eu sabia que aquilo aqui não podia fazer. Né? E aí, se a gente voltar lá com Paulo, lá em Romanos, a gente lembrar daquelas frases que ele falou, por que é que o mal que eu sei que eu não tenho que fazer eu faço e o bem que eu tenho que fazer não faço? Né? Então, eu tenho que me arrepender. Arrependimento de verdade. Né? Arrependimento que vai fazer com que eu vá para o segundo item, que é a reparação. Porque não adianta nada eu me arrepender se eu não me reparar. Porque senão eu fico andando e não saio do lugar. Né? Então, quando eu me arrependo, eu tenho que reparar. Como eu vou reparar isso? Não sei. Vai depender do que eu acho que eu fiz de errado, que eu causei de problema para o outro ou para mim mesmo. Né? Na verdade, primeiramente, para mim, a reencarnação é individual. Guardem essa primeira parte. Né? Visto que eu preciso de me arrepender e depois me reparar, o terceiro item é a expiação.
E aí, para mim, expiar, né, que significa, basicamente, eu passar na pele o que eu causei. Né? E aí, travou? Então, o terceiro item é a expiação, que é bastante, né? E aí, a gente precisa entender uma coisa que a gente ouve até dentro do centro, dentro das pessoas que são espíritas, dentro das aulas, muitas vezes, já ouvi isso muitas vezes. Ah, eu estou passando por tudo isso porque, na minha última encarnação eu joguei pedra na cruz, né? Alguma coisa de tão grave eu fiz porque não é possível que eu estou passando nessa vida, né? Se a gente fosse levar muito a sério uma frase dessa, a gente entenderia que a lei de Deus realmente é olho por olho, dente por dente, né? Então, o que eu causei agora, eu vou ter que pagar em seguida. Aí a reencarnação vira uma punição. E esse processo de expiação não acontece assim, porque esse não é o amor de Deus por nós. Quando a gente precisa vir para a Terra ou para qualquer outro orbe que a gente tenha que passar por certas coisas para aprender na pele o que eu fiz, significa que eu fiz isso muitas vezes seguidas. Então vamos pegar o exemplo lá que eu falei agora da pedra na cruz. Então eu estou passando por tudo isso porque não é possível eu joguei pedra na cruz. Tá bom. Eu joguei pedra na cruz basicamente há 2021 anos atrás, né? Basicamente. Eu não reencarnei de 2021 para cá? Reencarnei, certeza, né? Então eu estou passando tudo isso porque eu joguei pedra na cruz, então eu continuei jogando pedra na cruz nas outras encarnações. Aí vai chegar uma hora que aí o plano espiritual vai falar assim: olha só, Emerson, nós combinamos aqui na penúltima, na antepenúltima, na antepenúltima, e não deu certo. E agora? Agora, meu filho, para você conseguir sair do estágio em que você está, você vai ter que expiar. Você vai ter que passar por tudo que você está fazendo os outros passarem. E aí, por favor, vamos entender definitivamente esse processo de reencarnação e essa expiação que todos estamos passando de uma maneira ou de outra. Independente da expiação que a gente está passando nessa encarnação, isso nunca e nunca será punição de Deus para nós. Isso dá a maior caridade que Deus pode dar por nós, a oportunidade da gente se refazer, da gente voltar, né? Porque quando a gente fala de bem e de mal, significa simplesmente que a gente foi sumindo no trilho. Todos estavam aqui perto de Deus, e de repente, lá na Gênese, a gente foi se afastando de Deus. E Deus quer que a gente volte para Ele. Então, é uma caridade de Deus por nós. Não é uma punição. Não é uma punição. Porque lembra, tudo que a gente fizer, a gente tem que colher. E tudo que a gente fez está gravado no perispírito. E é nosso perispírito. Para me depurar esse perispírito, sou eu que tenho que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por mim. Né? Então, eu tenho que vir aqui e reparar o erro, eu tenho que expiar tudo que eu fiz. Então, toda a sequência daqueles 3 itens de arrependimento, reparação e a expiação, eu vou ter que passar por isso. Então eu subo e agora eu desço para expiar. E aí quando a gente fala de sobe e desce,
né? A gente pode pensar, por exemplo, numa prece, num pedido que a gente faz hoje, por exemplo, a maioria das pessoas na hora de dormir tem, né, o costume de fazer muitas vezes as pessoas passando por N problemas, né, vai fazer um pedido, né, por favor, Deus me ajude a fazer e tentar sair dessa situação XYZ, né? Dependendo do nosso padrão vibratório e do nosso merecimento, a gente recebe esse auxílio, né? E agora que eu subi, porque aí em oração eu subo o meu padrão vibratório para chegar mais próximo do plano espiritual, recebendo, eu preciso descer. E agora exercer a graça que eu tive. Entende que as coisas são relacionadas? Então, se eu desci para espiar algo e agora eu estou passando por uma situação muito complicada, né, que eu acho que Deus foi muito ruim comigo, ou então não olhou por mim, é a caridade de Deus por nós, nos dando a oportunidade de voltar no trilho através da nossa força de vontade. Porque, como eu disse, está gravado dentro de nós. Né? Agora, esse processo de reencarnação, um dia ele vai parar? Vai parar. Né? A lei do progresso nos empurra sempre para a perfeição, ou para quase perfeição. Né? Quando eu conseguir fazer com que o objetivo da reencarnação de reeducar, de evolução moral e de evolução espiritual, não há necessidade mais alguma de eu passar aqui na Terra, na carne, né, no corpo físico, dificuldades, atribulações, eu não reencarno mais. Só que para isso eu preciso sair da minha zona de conforto, né, que hoje é uma palavra muito bonita e da moda, né? E sair da zona de conforto dói. Ser Jesus dói. E nós seremos Jesus. Todos nós seremos Jesus. Nós seremos espíritos que habitaremos as esferas crísticas de Deus, querendo ou não, demorando mais ou menos. Tudo isso depende do nosso pensamento e vontade. Porque eu preciso acreditar no que Jesus disse. Quando Jesus veio para nós dizer tudo o que eu fiz e muito mais, foi Jesus que disse. Então, se ele falou que eu posso fazer tudo o que ele fez, e olha que ele fez muita coisa, basicamente em 3 anos de vida pública, né? Tem outras coisas muito mais anos por trás, mas basicamente de vida pública, em 3 anos ele fez muita coisa. Então, se ele disse que tudo o que ele fez e muito mais, eu tenho que acreditar. Melhor, acreditar é fácil. Né? Às vezes a gente olha nas placas de carro, em lugares assim, né? Deus é fiel, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Alguém tem dúvida que Deus é fiel? É, lógico que Deus é fiel. Agora, eu sou fiel, eu tenho fé. E fé não é acreditar. Para quem acha hoje ainda que fé é acreditar, está indo pelo caminho errado. Porque a tradução lá da base hebraica de fé é confiar, não acreditar. Então, quando Jesus falou para Paulo, levante daí do chão e vai até a cidade, e quando você chegar lá na cidade eu vou te falar o que eu quero que você faça, Paulo levantou e foi. Não questionou em nenhum momento, mas o que você quer que eu faça? Por que eu vou ter que ir até aquela cidade? Ele foi, ele teve fé, ele confiou. E quando a gente reencarna ou vê situações ao nosso redor que a gente acha que aquilo é injusto, a gente não está tendo fé. Eu não estou confiando nos desígnios de Deus, porque eu não sei qual é o desígnio de Deus. Para mim, para minha vida, para minha família, meus amigos e todos ao redor. Eu não sei. Mas eu preciso ajudar a Deus. Então eu tenho que confiar. E aí, quando a gente fala em confiar e reencarnar, como será que esse processo acontece? Né? Então eu tenho que reencarnar, eu tenho que vir aqui espiar. Como que isso acontece? Para quem assistiu o filme do Nosso Lar, tem basicamente um pouquinho
da explicação, tem lá o Ministério da Reencarnação, né, uma coisa extremamente avançada tecnológica, né, você tem lá situações onde as pessoas, não no Ministério da Reencarnação, mas onde você pode se comunicar, né, no Ministério da Comunicação. Lá naquela época eles já usavam computador, aqui nem se falava em computador, tá? Mas isso é outra coisa. Mas o planejamento, ele é extremamente antecipado. Então, quando eu desencarno, começa já o meu processo de reencarnar, porque eu preciso reencarnar. Lógico, eu não consegui resolver todos aqueles meus 3 itens nessa encarnação. Consegui. Então, Deus, como vai nos... Eu preciso começar. Então, quando eu começo a fazer isso, ele é muito antecipado, né, e feito minuciosamente. Não há erro. No plano espiritual, não há erro. Então, quando a gente pensa em pôr a culpa em alguém, principalmente no plano espiritual ou em Deus, não há erro no plano espiritual. O plano espiritual não desce para errar, né? Jesus não encarnou. Para quem acredita que ele errou, ele não errou, né? Isso não existe no plano espiritual. Não há erro. Então, o nosso processo de reencarnação, ele é antecipatório, demorado, que pode demorar mais ou menos, né? Talvez a minha próxima reencarnação, o processo de planejamento, pode demorar aí 5 anos, 10 anos, 20, não sei. A espiritualidade diz que o processo de encarnação de Jesus demorou 1000 anos. Porque é óbvio que o que ele veio fazer aqui tem muito mais importância que eu vim fazer aqui agora, né? Então o processo dele foi muito minucioso. Por quê? Porque não tinha erro, não tem ter para errar, né? Nós erramos. Jesus não erra, né? Desculpa. Aí quando eu faço esse processo, esse planejamento reencarnatório, muito elaborado, e aí eu posso participar ativamente dele ou não, né? Mas como assim eu posso participar do meu processo reencarnatório ativamente? Certa vez eu vi uma figurinha, um memezinho que mandaram num grupo espírita aí, acho que do Facebook, do Instagram, não lembro agora, em que está um anjo sentado numa mesa e tem um espírito ali esperando para reencarnar. Então tá fazendo lá seu planejamento reencarnatório, e aí ele fala assim pro espírito: olha só, a última encarnação fiz uma viagem para a França, foi fantástico, amei aquele país, lindo, plano, né? Eu passei minha última vida aí com um monte de problema ortopédico, de joelho, de coluna, muito difícil para me andar. O final da minha vida foi ruim demais. Então, lá a cidade muito arborizada, as pessoas são elegantes, né? É um clima tranquilo, um país civilizado. Eu quero reencarnar na França. Aí o anjo olha assim para ele e fala assim: eu acho que na França não vai rolar, não. Você vai para Albânia. Aí o espírito fica assim, né? Pô, como assim para Albânia? Eu queria a França, vou para Albânia. Essa tiradinha é interessante, porque às vezes a gente acha que eu indo para um local ou um país um pouco mais evoluído, eu vou fugir do que eu planejei para mim na reencarnação, do que está gravado no meu perispírito. Então, assim, fala pessoal, nessa próxima encarnação eu não quero mais ficar casado com aquele meu marido, não. Não, ixi, não dá certo, aquele meu marido é complicado, muito problema, não dá muito certo, não. Eu acho que eu vou querer ficar com outro lá. Tá ok. Você pode até ficar com o outro, não com o seu marido, para acertar as suas coisas que vocês fizeram nessa e em outra encarnação. Mas você acha que ficar com alguém
em que o seu padrão vibratório seja diferente? Não. E isso pode acontecer na França, em Pirituba, aqui onde eu moro, em qualquer local. Não adianta, não adianta. Eu tenho que passar pelos meus 3 itens, os meus 3 objetivos de reencarnação e como é que eu vou conseguir esses 3 objetivos, independente de onde seja. Né? Assim como eu também posso escolher o meu processo, a minha passar por exemplo, uma pessoa com deficiência. Mas e se eu não tenho condição psíquica para passar por isso e nem preciso passar por isso? Não vai ser eu que vou definir, né? Normalmente os espíritos muito mais evoluídos, esclarecidos, meu mentor, né, vai participar de todo esse processo e vai ver o que é melhor para mim. Porque aí vai casar, vai fazer essa correlação, né, com Jesus, aonde você não vai carregar o fardo maior do que você consegue, né? Então essas escolhas eu posso participar, pode ser mais demorada ou mais breve, dependendo da minha condição de evolução como espírito, né? E aí eu vou poder ou não participar mais ou menos dela. A minha reencarnação também ela pode ser compulsória. E aí eu não tenho escolha alguma para fazer. Para ela chegar num nível desse compulsório, onde eu falar assim, ó, você vai reencarnar agora, aonde? Ali, assim, assim e assim, é porque, lembra lá da depuração, eu fiz tantas coisas erradas, ou às vezes uma coisa muito grave, em que compulsoriamente eu tenho que reencarnar naquela condição. Mas lembre-se que isso acontece algumas vezes, mas na maioria das vezes, o amor de Deus por nós deixa nós mesmos depurar e evoluir dentro daqueles 3 itens. Tudo bem? Porque o nosso processo de evolução espiritual, né, é o 3º item, né, relembrando lá, né, reeducação, evolução moral, evolução espiritual, ele se dá normalmente em 2 asas. Então, enquanto eu consigo adquirir conhecimento numa asa, eu tenho que adquirir amor na outra. E elas têm que se balancear. Se eu evoluir demais de um lado, vou ter que trabalhar muito o outro. E vice-versa. Então, o ideal é que a gente tenha esse equilíbrio. Conseguimos fazer isso? Dificilmente. Por isso, nós temos que ir cortando as arestas, depurando o nosso espírito, para que a gente evolua, né? Que essas 2 asas dos anjos, né? Nós somos anjos de Deus, nós possamos evoluir. E aí é engraçado quando a gente fala de anjo, Deus, né? Que muitas vezes a pessoa já vai pensar lá naquela relação dos anjos caídos, né? Que olha, os anjos não eram muito bonzinhos, né? Vamos dizer assim, mais simples, né? De explicação. Eles tiveram que voltar para aqui para a Terra, passar por todas as vicissitudes. E aí o mau entendimento, tanto na tradução quanto a isso, é incrível. Porque você imagina só, um espírito evoluindo num grau de evolução espiritual elevado, que fez com que eles chegassem a um nível de anjo, as suas 2 asas de amor e conhecimentos estão iguais, evoluíram juntas, e não preciso, eu não tenho quedinha material, eu não caio por isso. Então isso é uma explicação errônea, e para quem quer uma explicação um pouco mais plausível sobre isso, é só os exilados de capela que vai entender muito bem esse degredo, né, esse êxodo dos espíritos que vão perdendo as condições de ficar nos lugares aonde já não é o principal. E aí, aqui, como eu disse lá atrás para vocês, quando a gente vai fazendo esse depuramento espiritual e transformando a gente de um homem velho para um homem novo, ajudando Deus no processo de cocriação, em plano menor, mas em cocriação,
a gente ajuda do planeta. Você vê o quanto é complexo e importante e que tem que ser levado a sério cada oportunidade que a gente tem de reencarnar, porque não é só reencarnar. Porque a reencarnação, ela é individual. Acho que travou. Travou. A reencarnação, nossa, ela é individual. Cada um tem a sua reencarnação, cada um tem o seu fardo para carregar, mas o karma é coletivo. Então, quando eu acho que a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida, ok. Tudo você pode, mas nem tudo te é lícito. Mas você vida. Mas entenda, a reencarnação é individual, mas o karma é coletivo. E quando eu faço alguma coisa que eu estou achando que eu estou fazendo somente para mim, eu estou afetando o outro diretamente. Diretamente. E aí, quando eu afeto o outro diretamente, o outro vai afetar o outro diretamente, o outro diretamente, e eu não ajudo Deus nesse processo de evolução planetária. Mas isso vai acontecer. Um momento ou outro vai acontecer. Né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma passagem de Emmanuel que ele diz assim, em determinado momento, e olha só que frase importante, ele não falou um dia, um ano, um mês, uma época, ele falou em determinado momento, inúmeros espíritos de N áreas vão reencarnar para auxiliar no processo de evolução do orbe, do planeta. E aí aqui é interessante que quando a gente fala de mudança planetária, de reencarnação, parece que é uma coisa só de espírita, né? Parece que a gente, quando fala que o mundo vai mudar de provas e expiações para o mundo de regeneração, parece que é a gente espírita que vai fazer isso, porque é só a gente que está falando disso, é só a gente que comenta sobre isso. Olha só a frase: em determinado momento, inúmeros espíritos de inúmeras áreas vão reencarnar para ajudar no desenvolvimento planetário. Se é de inúmeras áreas, vamos pegar só as religiões, a espírita não é a primeira, né, que eu saiba. Então tem gente dentro da doutrina, só porque fala sobre coisas, acha que é a última bolacha do pacote, né? E não é. Né? Tem um livro que fala sobre reencarnações, eu não lembro agora qual é. Na hora do desencarne, ao chegar no plano espiritual, o espírito que chega mais em condições evoluídas espiritualmente é um espírito que foi evangélico. O espírito que foi espírita não estava passando por boas condições. Então, para a gente entender que todas as religiões têm um propósito, têm um objetivo, todas levam a Deus, um pelo um caminho, outro por outro, mas todos levam a Deus. Então, a gente tem que entender que todo mundo tem a sua importância, e os espíritas têm uma importância muito grande como terceira revelação, que nós somos, né? E passar isso com bastante amor e carinho, mas que a gente entenda que todo mundo tem papel dentro desse momento que nós estamos passando e que a gente vai passar de um mundo de provas e expiações, aonde a gente vai indo para um mundo de regeneração, não significa que o mal não existe mais, né? Então, às vezes a pessoa fala, então vai acabar o mundo de provas e expiações, aí eu vou viver no paraíso. Não. Na classificação de mundos, assim como na classificação de espíritos, o mundo seguinte, mais evoluído, de provas e expiações, que é o nosso, é o mundo de regeneração. Só que no mundo de regeneração, o mal ainda existe. Só que o bem se sobressai. E aí, para a gente entender isso, como a coisa vai ficar um pouco melhor, imagina se a gente... O que é mais fácil morar? Aonde é mais fácil, talvez, morar? No Brasil ou na Suíça?
Bem, na Suíça tem menos criminalidade, as pessoas têm mais condições socioeconômicas, não tem muitas diferenças, a educação é fantástica, a saúde também. Eu acho que é um pouco melhor que o Brasil. Tirando o frio, né? Eu acho que é um pouco melhor que o Brasil. Então, se a gente virar a Suíça, fantástico. Olha só que fantástico. Estamos num mundo de regeneração, aonde o bem vai sobressair sobre o mal. E isso está marcado, está marcado desde o Velho Testamento. Por isso que essa correlação é importante entre as revelações. E Jesus deixou muito claro isso, né? Eu não vim destruir a lei, sim confirmá-la, né? E a gente, como espírita, na doutrina espírita, está desvendando os véus, né? O que a gente tem condição ainda hoje de entender, porque isso também já foi passado para nós. Hoje vocês têm condições de entender isso, mas tem coisas que vocês não têm condições. Né? Então, que a gente consiga fazer de evolução espiritual, através das reencarnações sucessivas, trabalhando aqueles nossos 3 itens de objetivos de reencarnação, reeducação, educação moral, evolução moral, evolução espiritual. Para mim, fazer esse processo de evolução espiritual e moral, eu preciso me arrepender, eu preciso reparar, e eu vou ter que espiar se eu não fizer isso. Né? E se eu fizer tudo isso, eu estou auxiliando Deus no processo de evolução planetária. Né? Porque nós somos importantes, muito importantes. Se a gente acha que a gente está aqui a passeio ou então abandonado, né, a Deus dará, não, encarnou, agora vai e faça o que você tem que fazer, isso não é assim, né? Se a gente pegar o livro dos Espíritos, lá na pergunta, acho que 450 e alguma coisa, não gravo muito isso não, mas como a gente fala muitas vezes essa pergunta, ela cai na mente. Quando o Espírito da Verdade quando o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade qual é a influência dos Espíritos na nossa vida, e ele responde, muito mais do que imaginais. Muitas vezes, até te conduz. Né? Então, eu não estou abandonado. Então, acredite, ore, peça, converse com o seu anjo da guarda, com o seu mentor. Né? Você nunca está desamparado. Né? Mas, como a gente quer virar uma Suíça, por exemplo, quando será que isso vai acontecer? Quando será que a Terra vai passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Né? Não tenho a menor ideia. Sabe por que eu não tenho a menor ideia? Porque existe algo que se chama o imponderável. E o imponderável ele acontece na reencarnação diariamente. E aí eu vou dar um exemplo duro, que para algumas pessoas possa ser atacante, mas assim, quando a gente ouve, às vezes, alguém falar assim, poxa, aquela pessoa matou, roubou, fez N coisas ruins, e de repente algum estalou, e aí ela mudou. Isso se chama o imponderável na encarnação. Porque eu estou aqui para isso, não estou? Eu não estou no processo de arrependimento, reparação. Pronto, me arrependi. Ok, dei um start. Vou fazer isso de novo? Provavelmente não. Comecei a minha mudança. Lembra? A encarnação é individual, o karma é coletivo. Essa mudança dentro de nós, né, eu dei um exemplo mais duro, só para ter uma comparação, mas quando eu faço uma mudança dessa dentro de nós, eu altero o que está do meu lado. E se nós fizermos isso, por exemplo, amanhã, 1/3 do planeta. Olha que salto, né? Que salto no processo de evolução do mundo de provas e expiação da regeneração vai acontecer. E isso pode acontecer, porque nós temos um livre-arbítrio. Apesar de ele ser relativo, ele não é total, né? Nós temos um livre-arbítrio, isso é levado extremamente a sério. Então, quando eu quero mudar,
eu mudo. Então, quando vai acontecer isso, eu não tenho ideia. O Chico disse certa vez, acho que numa entrevista ou algo assim, numa revista espírita, não lembro agora, que ele deu uma data, mais ou menos, acho que 2057. As pessoas que são estudiosas das escrituras hebraicas, e as escrituras hebraicas elas são extremamente importantes do ponto de vista simbólico, né? Então, não tem muitos adjetivos, substantivos na literatura hebraica, tem símbolo, né? Então, um dos símbolos, a numeração para o povo hebreu é muito importante. Então, o número 7, número 10, 40, tudo tem uma importância, um porquê. E aí, quando os estudiosos fizeram uma conta em cima desse símbolo, dessas numerações, dá mais ou menos nesse período aí, né? Então, se a gente for ver 2057, a gente já está em 2021. Aí você fala, danou-se, eu não vou conseguir mudar até 2057, ou então eu não vou estar mais encarnado em 2057, né? E aí a gente volta lá na frase do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Em determinado momento, olha só que lindo isso, hein? Em determinado momento, encarnará inúmeros espíritos para auxiliar na evolução da órbita terrestre. Tá aí. Qual é esse momento? Não sei. Eu só sei que nós fazemos parte desse momento e a gente precisa dar uma forcinha para o plano espiritual. Porque como tudo é ciclos, a vida é um ciclo, né? O planeta gira, o coração bate e volta, a Terra expande e contrai, tudo é um ciclo, né? E a gente vai voltar. Então que a gente consiga dar esse empurrãozinho, né? Nesse processo de evolução. Então, para já ir finalizando, quero que vocês tentam, para quem começou a ter uma intimidade com a doutrina, com certas palavras, quero que vocês consigam compreender aqueles 3 itens, tentar levar cada vez mais sério no nosso dia a dia e entender que o processo de reencarnação é uma maior caridade de Deus por nós, né? Porque é triste quando a gente vê, por exemplo, o que a gente está passando hoje no mundo, né? Quantos milhares de pessoas morreram, né? E pessoas, por exemplo, que passaram, e se tem alguém aqui que passou por isso, né? Alguém da família, algum amigo, e não é muito difícil hoje pelo número de pessoas que já morreu no mundo, né? Passou por isso e diretamente, às vezes você começa a se culpar, né? Eu tive culpa, foi eu que peguei o coronavírus, eu que transmiti. Isso foi de propósito, foi feito porque você quis. Se você fez algo de propósito, lógico que a gente vai levar isso para o resto da nossa encarnação. E aí lembra, eu vou ter que reparar. Muitas pessoas estão passando por distúrbios psíquicos gravíssimos da pandemia, de ficar trancado em casa, de não poder sair, de não poder fazer N coisas que fazia no dia a dia. Só ver quem é psicólogo, psiquiatra, ver o quanto as pessoas estão procurando esse tipo de profissional, até porque as religiões, as igrejas, os templos estão muito tímidos ainda, os centros espíritas praticamente não têm atendimento ainda, né? Não tem reuniões, não tem palestras, não tem tratamento. Então, muitas pessoas tirando a vida, e isso é uma coisa grave, né? Se existe algo tão grave na nossa encarnação, é a gente terminar com a nossa vida. Se a gente acha que a gente vai dar fim nos problemas que não são problemas, né? São desafios, e fazendo isso, a gente vai entender depois, mais tarde, pela dor, que não foi a melhor coisa. Então a gente começa a entender que o que as pessoas estão passando, né? Por que será que aquela pessoa tão boa está passando por aquilo? Ela não deveria estar passando por aquilo, ela é tão boa. Quanto é que eu sei que ela é tão boa?
O que será que aconteceu em tantas encarnações para trás para ela estar passando por isso? Eu não sei os desígnios de Deus para ela. Eu não sei. Mas eu sei que uma coisa eu posso fazer. Eu posso orar, eu posso ajudar de alguma maneira, não importa, uma conversa, uma ajuda financeira, não importa. Eu tenho como ajudar. Né? Por que será que aquela criança nasceu com problema? Tão pequenininho, ingênuo, não sabe de nada? Por que será que aquela pessoa que fumou a vida toda desde 13 anos de idade tem 85 hoje e não tem nada no pulmão? Nada. E aquela pessoa que começou a fumar há um ano atrás começou a ter um sangramento ao tossir, câncer no pulmão. A gente precisa sair um pouco da caixinha e entender que existem coisas muito mais além do que a ciência hoje pode comprovar. Né? E a religião e a ciência têm que andar juntos, para tentar auxiliar as pessoas nesse processo de mudança. Então, essa pandemia ela vai deixar muitos ensinamentos para aqueles que querem aprender. Né? Então, o cuidado com o corpo físico. Né? Então, a gente achar que isso daqui é somente uma carapaça maciça, pesada, né? E não. O cuidado com o corpo físico é fundamental, porque é só através da junção entre um óvulo e o espermatozoide, onde o espírito pode reencarnar, porque tem um corpo físico e eu tenho que cuidar dele. E a ciência vai mostrar, podem me cobrar depois, que a pandemia aconteceu, muitas mortes, porque a parte genética está incluída nisso, a falta de cuidado com o corpo físico está incluso nisso, a falta de exercícios, pode cobrar. Agora, me explica por que 2 milhões de pessoas morreram e graças, né, a maioria não. Por que será que para aquela pessoa aconteceu e para outras não? Isso é que a gente vai continuar tentando desvendar através da ciência e da religião. No nosso caso, da doutrina. Tá? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Peço desculpa aí pelos o início, aí, os bloqueios, a queda. Nunca aconteceu, mas infelizmente hoje aconteceu 2 vezes. Espero ter contribuído de alguma maneira. Espero que tenha ficado muitas dúvidas, porque se ficou muitas dúvidas, é sinal que eu vou querer, por curiosidade, né, ir atrás de mais respostas, né, e através do conhecimento eu conseguir evoluir, né, não esquecendo a outra asa do amor. Então, que Deus ilumine todos vocês, que vocês tenham uma encarnação proveitosa, que a gente consiga a cada dia depurar o nosso perispírito, para que na próxima a gente venha um pouquinho mais leve. Um abraço para todos. Obrigada, Obrigado. Emerson. Obrigada mesmo por todo o ensinamento. Tem algumas perguntinhas aqui, eu vou colocar para você. Vamos lá. Sei. Deixa eu ver uma Os aguinha aqui. flagelos climáticos são expiações? A gente tem alguns hábitos coletivos extremamente importantes. E aí, aqui assim, rápido, que um é a escravidão e o outro. Então, se os flagelos climáticos é uma expiação, eu acho que já está meio respondido, né? Ter que responder por tudo que está acontecendo. Tudo. E nós estamos sofrendo por isso. Em grau maior. Né? E isso é um processo de reparação coletiva. Então, olha só. Lembra que eu falei? A encarnação é individual, mas o karma é coletivo. Então, a gente tem alguns karmas coletivos. E 2 grandes karmas coletivos importantes é a escravidão
no nosso caso aqui no Brasil, né, em outros lugares também, mas no nosso caso aqui, e a parte climática. Tem uma outra pergunta aqui. Seria possível repetir o que é expiação? Expiação? Expiação, basicamente, é a gente passar na pele o que a gente fez. Saiu ou não? Deu uma travadinha. Pode repetir. Travou? Então, a expiação, basicamente, resumidamente, é a gente passar na pele o que a gente fez o outro passar. Sentir na pele o que a gente fez. Então, imagina só, basicamente, eu sou uma pessoa extremamente racista e eu faço isso repetidamente. Tenho oportunidade de resolver isso e não resolvo. E aí chega uma hora que o plano espiritual falou assim, ok, então já que você não aprendeu por bem, vai ter que ser na pele. Então você vai reencarnar como negro, vai sofrer na pele tudo o que você fez pelas pessoas até agora. Vai expiar tudo o que você fez. Tudo bem? Saiu? Travou? Consegue me ouvir? Voltou, fala. Consigo. Ah, então tá, pode falar. Travou de novo? Não, agora tá indo. Não deu pra, não deu para ouvir aquela hora? Deu. Tem uma Ah, outra tá. pergunta aqui. Nossa forma de entender a misericórdia divina e a justiça divina ainda é muito restrita. Isso também não influencia a expiação ou prova pelo nível de culpa que o espírito carrega? Ah, sim. Entender a misericórdia divina é extremamente difícil porque a gente é extremamente material, né? A gente não consegue ainda subir a esse nível espiritual para entender a misericórdia divina. E aí, quando a gente passa por uma expiação ou uma prova, a gente normalmente culpa, mas não a mim, culpa o outro, né? A gente diz, né, para o outro. Mas a misericórdia divina age constantemente, constantemente. Independente da situação, independente da evolução do espírito, a misericórdia divina age constantemente. Né? E mas eu, como né, tem uma relação entre o que eu sou hoje e o que Deus. Eu estou muito mais para um animal do que para um anjo. Né? Então, a minha involução ainda como espírito não deixa eu sentir essa misericórdia divina. Então, eu tenho essa dificuldade. Deu para entender? Saiu? Deu sim. Obrigada, Emerson, por Né? tudo. Vamos marcar mais Imagina. outras palestras. Já vai pensando nos temas aí. Quero Sempre que agradecer em nome possível, de puder ajudar de todo, alguma maneira, estou aí. quero agradecer em nome de todo o grupo Cascata de Luz e quero convidar você para fazer um encerramento aqui com a gente. Você fica com a gente? Encerramento? Sim, sim, sim. Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus por essa oportunidade, que nós possamos
usar esses nossos conhecimentos de hoje a nosso favor, que nós possamos ter mais fé, confiar em Deus, nos sentir protegidos, amparados e principalmente saber que não estamos sozinhos. Agradeço imensamente a presença dos mentores espirituais do Cascata de Luz, todos os alunos do Plano Maior que estiveram conosco hoje. Agradecer também ao Emerson, a todas as pessoas presentes, que nós possamos ter um final de semana com bastante saúde, paz, harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado eu. Se sinta em casa, hein? Volte sempre. Pode deixar. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.